anos atrás, a simples ideia de estarmos presentes simultaneamente em 2 planos de existência parecia algo inimaginável para a maioria de nós. Mas hoje, a história é outra. Nossas identidades, ofícios, crenças, afetos trafegam no fluxo digital na forma de dados. Só que, diferente da vida humana em toda a sua incontrolável complexidade e beleza, dados podem ser armazenados, classificados e comercializados. Quanto vale a sua vida? Como é que o Google se monetizou, por exemplo? Ele começou como uma empresa que oferecia um serviço bastante inovador, que era um serviço de buscas na internet. Então ele basicamente coletou todas as informações que ele conseguia sobre páginas existentes, ele criou um index, um sistema de catalogação, e criou um algoritmo, uma série de comandos, uma fórmula matemática que executa uma função. Então, a partir do número de vezes que você usa o Google, ou a partir de qual local, ou a partir de qual navegador, ou a sua intensidade de uso, ele vai identificando que tipo de usuário que você é. Então, o Google e inúmeras empresas começaram a perceber que tudo que você faz na rede, você deixa um rastro. Na verdade, essa é uma condição das tecnologias cibernéticas, né? Que são tecnologias de comunicação e simultaneamente de controle. Então, uma tecnologia cibernética, ela além de fazer aquilo que você precisa, ela gera um ou mais dados sobre o que foi feito. Pronto, aí está a dinâmica que nós estamos vivendo hoje. E essas empresas estão fazendo muito dinheiro nesse sentido, né? De entregar para outras empresas quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, como a gente está se sentindo. E aí, acho que como a gente está se sentindo, parece uma informação que não é relevante, mas é cada vez mais relevante para a economia. Então, se a gente está se sentindo triste, se a gente está se sentindo feliz, se a gente está se sentindo vulnerável, isso coloca a gente com possibilidade da gente comprar mais ou comprar menos, da gente querer buscar um financiamento para comprar um carro ou não. Os dados não são mais captados por sensores parados, câmaras que você passa em frente só. Você tem empresas que vão atrás dos dados. Então, quando eu coloco um intrusor na sua máquina, um cookie, um pixel, uma rotina, um script, eu estou indo atrás de um dado, eu não estou parado esperando. Então, nós temos uma mudança. Hoje você tem o fenômeno da caça aos dados. Né? Um fenômeno que não é só um fenômeno passivo, é uma ação ativa. Essa ação ativa não é natural. Ela foi feita porque se estruturou modelos de negócio muito em função do mercado financeiro, do capital financeiro, que está na origem dessa velocidade toda e dessa captura massiva de dados. Ele vai coletando cada vez mais dados e informações suas, e aí ele te oferece um grande benefício, entre aspas, que seria a sua busca fica cada vez mais personalizada. Como ele sabe o tipo de uso que você faz e quem você é a partir dos seus dados, teoricamente ele oferecia o que você queria acessar. Ao mesmo tempo, ele gera informações muito preciosas para oferecer uma propaganda direcionada. Então o Google, por exemplo, ele pega toda essa base de dados, de informações pessoais dos seus milhões de usuários, e ele chega ao mercado de publicidade e diz, olha, se você quiser atingir um público específico, eu sei como chegar nesse público, a partir de forma agregada, olhando para toda uma categoria de populações. Ofertar produtos e serviços sob medida para cada indivíduo. Ofertas de passagens aéreas surgem instantaneamente na tela logo após uma conversa particular com um amigo. Um anúncio de um sapato já no número que você calça e na sua cor favorita. Nada escapa das poderosas ferramentas de detecção plantadas nos códigos dos aplicativos que usamos. E por mais invasivo que isso possa parecer, o lado positivo é sempre mais aparente.
É um serviço personalizado, uma atenção especial, pensamos. Assim, fica difícil perceber os aspectos negativos da abertura total e irrestrita da nossa privacidade. Mas eles existem e são muito graves. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa veicular mais é que existe uma discriminação econômica no mundo do Big Data e da coleta de dados. As pessoas não são discriminadas só porque elas são criminosas, ou elas são discriminadas também de acordo com o seu perfil de consumidor. E aí a gente está falando, por exemplo, de coisas que podem parecer pequenas, mas, por exemplo, uma pesquisa, se não me engano, do Washington Post mostrou que homens orientais comprando em lojas online pagavam mais em eletrônicos. Então, a gente está falando desde esse tipo de discriminação, de você pagar mais, porque você não está tão perto de uma loja física que possa te dar o mesmo produto, até uma discriminação que pode levar a você não conseguir um empréstimo para sua casa, você pagar mais no seu plano de saúde. Não necessariamente são informações que você acha que estão correlatas. Então, hoje os planos de saúde estão interessados, por exemplo, em quantas vezes você erra quando você está digitando um texto. Quantas vezes ou se você digita rápido, se você digita com força, com pressão, porque isso fala sobre o seu estado de saúde mental. E talvez essa seja uma informação mais importante do que uma informação que você daria preenchendo uma tabela. Então, a gente está chegando numa sociedade que a discriminação econômica ela vai crescer muito. E quando você for, por exemplo, parcelar uma televisão, você não tem o seu acesso ao parcelamento habilitado, porque o seu dado foi transmitido por uma empresa de pontuação de risco e essa empresa de pontuação de risco passou por um lojista e fez um ato discriminatório sobre você. Ele falou, você não tem capacidade de comprar, portanto você está fora do nosso modelo econômico. E aí a gente está falando que as pessoas que utilizam serviços públicos, elas estão ainda mais vulneráveis, porque elas são praticamente obrigadas a fazer parte de bancos de dados gigantescos que a gente não sabe muito bem como eles são geridos. No Brasil, a discussão sobre uma lei de proteção de dados pessoais já se arrasta há alguns anos no Congresso Nacional. A disputa sobre o texto entre empresas, governo e sociedade civil permanece sem definição. Enquanto isso, a coleta e uso de dados pessoais continua sem regulação. Quando você olha aqui no Brasil, o debate feito em torno da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um negócio que o Brasil está atrasadíssimo. Discute-se desde 2009, 2010, a importância de estabelecer direitos para os cidadãos com relação aos seus dados. Então, a pessoa teria o direito básico de entender quais dados são coletados por uma empresa. Ele teria o direito de se opor quando ele identifica que tem dados excessivos. Por exemplo, você abre um aplicativo de busca de passagens de ônibus e o aplicativo pede o seu contato de agenda telefônica, as suas fotos, os seus vídeos, o acesso à sua conta de Google e o seu Dropbox. Não tem porquê um serviço de comparação de passagens de ônibus acessar suas fotos, seu Dropbox, sua conta de e-mail. Então, obviamente, as empresas querem que esse modelo não vá para frente, porque elas não querem assumir os custos de monitorar quem são os parceiros comerciais que elas contratam, e quais são as técnicas de análise de dados pessoais e quais são os riscos que ela apresenta para o cidadão. Então, é impressionante o modo como esse lobby se organizou no Congresso, para flexibilizar a legislação, então retirar alguns direitos. Por exemplo, eles não concordam com o conceito do que seria dado pessoal. Eles acham que dado pessoal deveria se restringir às informações de uma pessoa identificada. Então, o seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, sem considerar os metadados. O metadado é tão importante quanto o dado na sociedade da informação. Por exemplo, ele diz aonde é o endereço que você acessou, quanto tempo você ficou nele, ele é o cabeçalho do e-mail e o local que veio para o local que vai. Então isso é o metadado. Então o metadado e o dado constituem o que a gente chama de rastro digital. Então se você combinar a sua geolocalização com o tipo de aparelho que você usa, com a quantidade de vezes que você acessa um aplicativo, e outras informações sobre qual IP que você está se conectando, com qual provedor, se você combinar todas essas informações, você chega a uma pessoa, você identifica ela. Então, por isso é fundamental que a gente comece a ter uma lei de proteção de dados pessoais que trate tanto do ambiente analógico quanto do ambiente digital.
O fato é que não precisamos mais de acesso de conexão à rede para existir nela. Hoje, as nossas informações de seguro social, movimentações financeiras, cadastros em serviços públicos fundamentais, tudo aquilo que nos identifica como cidadãos já trafega na rede. Acho que um dos maiores desafios para a gente hoje é sensibilizar as pessoas comuns, as pessoas que costumam dizer que não tem nada a esconder, que a proteção de dados pessoais e a privacidade também diz respeito a elas. E muitas vezes isso acontece das pessoas não acharem que não é importante ter controle sobre os seus dados pessoais, porque esse modelo, né, ele parece invisível. A gente não consegue acessar como ele funciona. É extremamente importante deixar claro que proteção de dados pessoais não é somente para quem usa aplicações de internet ou quem se conecta à internet. Isso está totalmente ligado com o modo como a gente usa serviços diários, cotidianos, e o modo como a gente passa os nossos dados sem perceber, porque isso é muito sutil. E quais deveriam ser os nossos direitos para proteger esses dados? Nós temos que recuperar a liberdade. E a liberdade hoje, ela está colocada, tem um novo tipo de liberdade. É a liberdade de não ser classificado por algoritmos. É a liberdade de não ser modulado por algoritmos. É a liberdade de nós podermos escolher o que a gente quer nisso que eles chamam de dilúvio da informação.